Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Deus é justo e santo. Ele não permite que pessoas que pecam e resistem a Ele entrem em seu reino. Portanto, após completar a obra da redenção, o Senhor Jesus profetizou muitas vezes que viria novamente para realizar a obra de julgamento, a fim de purificar completamente a humanidade e conduzi-la para o seu reino dos céus. É exatamente como o Senhor Jesus profetizou. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem quem o julga. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. É evidente que, quando o Senhor retornar, Ele vai expressar a verdade e realizar a obra de julgamento, guiando as pessoas a compreender e a entrar em toda a verdade. Isso salvará completamente as pessoas do pecado e da influência de Satanás, encerrando a era da graça e inaugurando a era do reino. Esta é uma etapa da obra que Deus planeou há muito tempo e é a etapa final das 3 etapas do seu plano de gerenciamento. O terceiro estágio da obra de Deus para salvar a humanidade: a obra da era do reino. Embora tenha vindo para o meio dos homens e feito muita obra, Jesus apenas completou a obra de redimir toda a humanidade e serviu como oferta pelo pecado do homem. Ele não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus se tornasse a oferta pelo pecado e carregasse os pecados do homem, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior ainda para livrar o homem completamente de seu caráter satanicamente corrupto. E assim, depois que o homem teve seus pecados perdoados, Deus retornou para a carne para guiar o homem até a nova era, e começou a obra de castigo e julgamento. Esta obra tem trazido o homem a um âmbito superior. Todo aquele que se submete a seu domínio há de desfrutar de uma verdade mais elevada e de receber bênçãos maiores. Eles hão de viver verdadeiramente na luz e de ganhar a verdade, o caminho e a vida. Por meio dessa obra de julgamento e castigo, o homem conhecerá por completo a essência imunda e corrupta dentro de si mesmo, e ele poderá mudar completamente e se tornar purificado. Só assim o homem pode se tornar digno de retornar diante do trono de Deus. Toda a obra feita neste dia é para que o homem possa ser limpo e mudado. Através do julgamento e castigo pela palavra, bem como por meio do refinamento, o homem pode se livrar de sua corrupção e ser limpo. Cristo dos últimos dias usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor sua substância e dissecar suas palavras e ações. Essas palavras abrangem várias verdades: o dever do homem, como o homem deveria se submeter a Deus, como ele deveria ser leal a Deus, como ele deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus, e assim por diante. Essas palavras são todas dirigidas à substância do homem e a seu caráter corrupto. Em especial,
Essas palavras que expõem como o homem rejeita a Deus são faladas em relação a como o homem é a corporificação de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não torna clara a natureza do homem simplesmente com algumas palavras. Ele expõe e poda em longo prazo. Todos esses métodos diferentes de exposição e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade da qual o homem está absolutamente desprovido. Apenas os métodos desse tipo podem ser chamados de julgamento. Só por meio de julgamento desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente convencido em relação a Deus e, além disso, ganhar o verdadeiro conhecimento de Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe bastante entendimento das intenções de Deus, do propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também permite que o homem reconheça e conheça a sua essência corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Esses efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a essência dessa obra é, de fato, a obra de revelar a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Essa obra é a obra de julgamento realizada por Deus. Estas palavras são muito claras. A obra de redenção realizada pelo Senhor Jesus apenas perdoou os pecados das pessoas, não removeu a natureza pecaminosa delas, nem as salvou completamente do pecado. Portanto, a obra de Deus para salvar a humanidade não estava concluída e ainda exigia que ele expressasse mais verdades e realizasse uma etapa de julgamento para purificar e salvar completamente a humanidade. Na era do reino, Deus julgará e removerá a natureza pecaminosa humana expressando muitas palavras. A verdade das palavras de Deus é como uma grande luz, revelando toda a escuridão dentro de nós. Por meio da exposição e do julgamento das palavras de Deus, seremos capazes de ver que nossa natureza pecaminosa permanece profundamente enraizada em nós. Só então seremos capazes de obter um verdadeiro conhecimento e ódio de nós mesmos e praticar conscientemente a verdade, agindo de acordo com as palavras de Deus e permitindo que elas se tornem o padrão para nossas vidas. Nesse momento, seremos verdadeiramente purificados de nossa natureza pecaminosa. Seremos completamente renovados e transformados em novas pessoas criadas por Deus. Pessoas que podem praticar as palavras de Deus em todas as coisas. Essas pessoas serão aquelas que serão finalmente purificadas e que, por fim, poderão entrar e permanecer no reino de Deus. Isso demonstra quão verdadeiramente importante a obra de julgamento da era do reino será para a humanidade. A partir disso, podemos ver que a obra de redenção do Senhor Jesus pavimentou completamente o caminho para a obra do julgamento dos últimos dias. A obra do julgamento dos últimos dias é a parte mais crucial e essencial da obra de salvação de Deus. E será o único caminho para a humanidade ser salva e entrar no reino dos céus. Se as pessoas puderem aceitar o julgamento de Deus dos últimos dias, seus caracteres corruptos terão a oportunidade de ser purificados. Elas não mais pecarão nem resistirão a Deus, e poderão verdadeiramente se submeter a Deus e amá-lo. Só então,
a obra de Deus para salvar a humanidade estará completamente concluída. E só então, o plano de gerenciamento de 6.000 anos será plenamente cumprido. Aqueles que experienciarem o julgamento e forem purificados serão protegidos por Deus durante as grandes catástrofes, e serão os que permanecerão. Depois disso, um novo céu e uma nova terra, o reino de Cristo, aparecerão. Os que permanecerem se tornarão o povo de Deus, vivendo para sempre em seu reino, desfrutando das suas promessas e bênçãos. Isso cumpre precisamente as profecias do Apocalipse. O reino do mundo passou a ser de Nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.